Olá pessoal, olá, boa tarde a todos. Vamos então ver uma apresentação sobre usando a metodologia de ensino do espaço docente-aprendiz. Vamos falar a respeito de interdisciplinaridade da biologia com a química, né? Quando o recurso que foi usado aqui é enciclopédia, né? Então vamos mais uma dica. E quando eu me refiro à interdisciplinaridade da biologia com a química, eu vou abordar um trecho aqui relacionado à química, né? Que tem a ver com a química orgânica, né? Então, após feita a leitura, então foi elaborada aqui esta dica, né? Que o professor de química ele pode utilizar em sala de aula na parte de química orgânica, como iniciar a aula de química orgânica. Pode ser no primeiro dia do ano letivo ou quando ele for iniciar aula de funções, né, na química orgânica, que tem os hidrocarbonetos, você tem aí tem alcano, alceno, alcino, né? Todo professor sabe disso, todo professor de química sabe disso, né? E aí tem os ácidos carboxílicos, álcools, fenóis, aminas, amidas, né? E temos cetonas, né? Quando vai trabalhar na química orgânica. Então vamos ver. Então, quando foi feita a leitura da guerra contra as bactérias, né? O que acontece? Aí foi na parte aqui já da biologia, aí foi mostrada, ó, tem aqui a ilustração. Então essa leitura sobre guerra contra as bactérias é muito bacana, né? E que fala a respeito das bactérias, né? Causadoras de doenças aqui, e aqui está mostrando vários tipos aqui, né? Que apresenta classificação das bactérias, quanto à forma delas. Aí você tem bacilos, aí você tem vibriões, né? Cocos, estreptococos, estafilococos, espiroquetas, estafilococos ou estafilococos, né? Streptococos ou streptococos, cocos ou cocos, né? Tá aí. Aí foi aqui, ó, tudo aqui certinho aqui mostra, fala a respeito dos anticorpos, das defesas, né? Que o organismo ele produz as defesas, né, contra as bactérias, né? E depois é falado sobre, vamos dizer, duas revoluções na medicina, né, que são utilizadas no combate às bactérias, né? Além das defesas naturais que nós temos, né, que nós produzimos anticorpos, nós temos neutrófilos como os macrófagos, né, que temos os neutrófilos, os macrófagos, né, que realizam a fagocitose, fagocitam as bactérias. Então eu estou aqui fazendo um breve assim, resumo bem superficial sobre doenças, né? Sobre patologia, bacteriologia, né? E aqui mostra duas revoluções na medicina, né? No combate às bactérias. Aí foi falado aqui a respeito das sulfonamidas e os antibióticos, tá? E o que acontece? Aí faz a pergunta, o que tem a ver com a química? O que isso tudo tem a ver com a química, principalmente a química orgânica, tá? Então é assim, vamos lá então. Então tá aí, ó. Então tá aí, novamente, oi aí pessoal, olá a todos, tudo bem? Então vamos ver. Então vamos ver o que isso tem a ver com a química orgânica. Aí vem a seguinte pergunta: quando o professor de química ele aborda na sala de aula, né, no ensino médio, duas divisões da química, que é a química inorgânica e a química orgânica. Então vamos falar da química orgânica, né? Aí muitos estudantes perguntam, por que eu estou estudando química orgânica e o que isso vai me acrescentar na minha vida, a química orgânica, né? Então deixando claro que tem que saber os conteúdos, né? Porque vai prestar concurso, tem o vestibular, né? E o segundo motivo é em relação a você desenvolver o raciocínio, né? Você está aprendendo, é como eu falo sempre, né? Você está aprendendo química, física, matemática, língua portuguesa, história, geografia, artes, educação física, biologia e filosofia e sociologia.
Então, o que acontece? Você estuda todos os conteúdos de variadas disciplinas para que você desenvolva o raciocínio, tá? Então, independente de você fazer prova ou não, independente de avaliação, né? Se esses conteúdos são dados na escola, temos que absorver esses conteúdos, aprender esses conteúdos todos, né? Então, vamos ver então na química orgânica. Aprendemos química orgânica porque muitas substâncias, né, que se encontram nos medicamentos que nós tomamos, que o médico faz a prescrição, se for ver a fórmula, né, do princípio ativo dos medicamentos, né, e você vai ver que todas as substâncias, os princípios ativos, eles são pertencentes à química orgânica, né? Então, quando o professor de química ele vai iniciar a química orgânica, né, então ele faz toda a introdução, aí vai lá, como é que se introduz uma química orgânica no primeiro dia do ano letivo? Ou então na vida universitária, o professor universitário ele vai pegar alunos de primeiro período e que lidam com áreas de saúde e também lidam com estudantes, né, que estudam química, na parte de engenharia química. O que acontece? Ele vai, vamos ver, um professor universitário ele quer introduzir uma aula no primeiro período, vai receber alunos que passaram no vestibular, e como é que ele pode introduzir química no primeiro período, no primeiro dia de aula, né? É como se fosse fazendo uma revisão, né? E deixar bem claro que quando você usa a introdução motivacional no espaço docente-aprendiz, é da prática para a teoria, como eu falo isso em todas as minhas postagens, né? Eu sou sempre paranoico falando isso em todas as minhas postagens, que é fundamental você começar a introduzir uma aula com parte prática, né? Não colocando a teoria ainda. Vamos começar com uma situação prática. Então, estou aqui apresentando então a dica, né? Então, vamos fazer uma interdisciplinaridade da biologia com a química, né? Vamos focar mais na química, por causa... Vamos lá, então, ver aqui, ó. Pronto. Então, vamos ver aqui, ó. Então, está aqui. Então, quando eu li esse trecho aqui, que fala assim, né? Até algumas décadas atrás, né? Então, isso aqui nós estamos falando de um texto do século XX, né? Do século passado, tá? Que fala assim: pouco era possível fazer para impedir o desenvolvimento de tais enfermidades, tá? Principalmente porque as bactérias eram bem menos conhecidas. Então, para a época, né? Quando começou todo o trabalho, né, de desenvolvimento de medicamentos em laboratório, isso aí foi iniciado assim no ano de 1900, né, no início de 1900, aí começou 1910, 1929, né, então o que acontece? Aí tá colocando assim, ó, hoje, contra elas, né, contra as bactérias, a medicina possui poderosas e eficazes armas, né, que são as sulfonamidas. Então tá aqui, ó. Então vamos colocar aqui as sulfonamidas, ó, o título Guerra contra as Bactérias. Então você tem as sulfonamidas, tá aqui, ó. Então o professor de química, ele pode iniciar uma aula de química, né, química orgânica, né, principalmente, e pode utilizar essa dica aqui que eu estou apresentando. Então você tem aqui, e você tem os antibióticos, tá aqui, ó, sulfonamidas e os antibióticos. Aí tá lá, foi falado tudo aqui, ó, né, das tentativas de sintetizar em laboratório, né, as substâncias, né, e o que me chamou a atenção, então, né, é sobre aqui, o nome aqui da sulfonamida. Então vamos lá. Então tá aqui, ó, eu vou ter esse trecho aqui que fala aqui, ó, as pesquisas continuaram, vamos lá. Outro cientista alemão, Gerhard Domagic, anunciaria em 1935 a descoberta do Prontosil, agente específico contra infecções causadas pelos Streptococcus, né? Bactérias do tipo Streptococcus, né? Então tá aqui, ó. O que são Streptococcus, né? São bactérias que os cocos, eles formam-se uma fileira, eles ficam disponibilizados em fileiras, né? Por exemplo, aqui você tem os cocos, que são isolados, ó. E quando esses cocos, né, uma esfera se junta com a outra, formando tipo uma fileira, aqui, ó. Então, isso aqui é um Streptococcus, né? Então, tá lá. Aí, voltando aqui, ó, pronto.
Aí ele fala que a porção ativa do Prontosil, que é uma defesa, né, sintética produzida em laboratório contra infecções causadas pelos estreptococos, tá? Então, o que acontece? No caso, por exemplo, acontece de, né, às vezes assim, de aluno perguntar quais são, por exemplo, doenças, né, que são causadas pelos estreptococos. Então vamos ver aqui, né? Essa parte aqui essa é muita de memorização. Então você tem aqui estafilococos, no caso, né, pode acontecer, né, do professor ter que estar preparado para perguntar, se o aluno perguntar, tá, professor, mas diz então uma doença que é causada por estreptococos. Então tá aqui, ó. Temos a doença que todo mundo conhece, que é a tuberculose, né? Então temos a tuberculose, tá? Então, que é causada pelos streptococos. Então tá lá. E vamos colocar então o nome de uma sulfonamida, né? Tá aqui, ó. Sulfonamida, que é essa aqui, ó. Para-amino-benzeno sulfonamida. Então vamos escrever aqui, ó. Então você tem aqui o para, né? Aí tá lá, vamos aqui, ó, para-amino. Porque quando você vai estudar química orgânica, né, então a gente estuda as nomenclaturas. Aí começa com hidrocarbonetos, que são alcanos, alcenos e alcinos, né? Aí que você tem a sulfonamida. Pronto, escrevi. Olha o nome aqui do princípio ativo do Prontosil, que é utilizado contra infecções causadas por estreptococos. Por exemplo, tuberculose, vamos dizer. E que hoje, claro, a tuberculose, você trata a tuberculose com antibióticos, tá? Então vamos ver aqui, ó, sulfonamidas, e que a sulfonamidas ainda é usada em algumas ocasiões, em alguns casos, tá? Então, sulfonamida, né? Então, aí falou assim: a partir de então, procurou-se sintetizar outros compostos químicos, tendo como ponto de partida a sulfamida. Aí pergunta, o que é essa sulfamida? O que é a sulfamida, né? A sulfamida. Então, os compostos químicos são sintetizados em laboratório e esses compostos químicos são usados contra infecções bacterianas, né? E sempre parte da sulfamida, né? O ponto de partida. Então, por que ele chama a sulfamida de ponto de partida? É isso que torna a aula interessante. Por que é chamado, como assim, ponto de partida, né? Aí, só para concluir aqui esse parágrafo aqui, né? Os cientistas começaram a criar milhares de compostos, sempre com a mesma estrutura sulfanilamídica na molécula, destinados ao combate das mais variadas espécies de micro-organismo patogênico, né? Então, vamos lá. Vamos ver, então. O que acontece? Quando você vai falar de química orgânica, você vai estudar os radicais, né? Então, imagina que o professor ele começa uma aula desse jeito e, obviamente, claro que a turma pode ser que não vai entender no início, né? Porque você tá começando com uma coisa prática sem desenvolver a teoria, né? Mas vamos ver aqui, vamos fazer uma tentativa aqui, vamos ver se essa dica é valiosa aqui. Vamos tudo aqui no improviso, tá? Vamos ver. O que acontece? Quando você vai estudar química orgânica na parte de nomenclaturas, por exemplo, vamos dizer assim, você tem aqui o álcool. Você tem aqui o álcool, né? Quando você estuda os álcools, né? Aí você tem, tá lá, o R, que é aí o OH, né? O radical aqui, ele é representado por cadeia carbônica, cadeias carbônicas, né? Um carbono ligado a outro carbono. Aí você tem aqui um radical que representa uma cadeia carbônica. Por exemplo, você tem o C ligado com outro C, ligado com outro C, pronto. Aí você bota quantos carbonos forem o que você desejar colocar, né? Eu coloquei aqui 3 carbonos. Então, esses 3 carbonos é ligado a hidroxila. Isso aqui é o radical hidroxila. Isso aí você está dando aula para uma turma de universitários, né? Mas isso não impede de você começar uma introdução de química orgânica, né? Para uma turma de ensino médio, tá? Então, vamos lá. Você tem aqui 3 carbonos, né? Tá lá. Aí você completa aqui, ó, né? Assim que a gente faz, né? Tá lá. Aqui, como são 3 carbonos, aí você aprende lá, né, os sufixos, né? Você tem meta, né? Aí você tem, no caso do hidrocarboneto, metano, né?
Aí você tem o propano, você tem o butano, né? E você tem o etano, et, que são 2 carbonos, né? Quando são 3 carbonos, então é prop, né? Aí você tem o OH, como é álcool, aí você tem propano mais álcool, então fica propanol, não é isso aqui, ó? Tá lá. Propanol ou álcool propílico, né? Então tá lá. Bom, tá aqui, ó. Propanol, pronto. Aí um exemplo aqui, né? Aí tá lá. No caso aqui é propanol 1, né? Porque a hidroxila tá ligado nesse carbono. Se ele tivesse a hidroxila ligado no carbono secundário, porque secundário liga um carbono com outro carbono, seria propanol 2, né? Tá lá. Interessante isso, né? Aí começa, aí quando você vai lá estudar, vamos ver aqui então. Aqui é o ROH. Agora vamos ver um outro aqui, que é esse aqui, ó. Você tem aqui o radical. Então, quando você já apresenta para a turma o R, o aluno já vai saber que o R é relacionado a cadeias carbônicas, né? Tá lá, aqui tá o R, que é relacionado à cadeia carbônica, sem você ainda dar a teoria, desenvolver a teoria. Vamos pegar aqui, ó, aí fala assim, turma, você tem aqui um radical, você já sabendo que, olhando esse R aqui, representa cadeias carbônicas, aí pergunta para a turma, quantos carbonos você quer colocar, né? Vamos ver, esse R é ligado a um carbono aqui, né? Que tem uma dupla O, e você tem aqui um OH, ó. Tá lá. O que acontece? O R é a cadeia carbônica. Aí você coloca quantos carbonos aqui, né? Ele é ligado a esse carbono, que tem a dupla O com H. Então, ó, esse radical aqui, então isso aqui eu chamo de ponto de partida, né? Ponto de partida, por exemplo, o OH é um ponto de partida. Tá lá. O OH é um ponto de partida. Dupla O com OH é um ponto de partida. Tá lá. Ou radical, né? Tá lá. Ou então, tem outro nome que dá, né? Quando você vai estudar as funções orgânicas, as nomenclaturas, né? Tem um outro nome que dá, que vamos dizer assim, que chama radical também, né? Porque você tem esse radical aqui de cadeias carbônicas, né? E vou chamar de ponto de partida, né? Vou seguir como está aqui na enciclopédia. O que acontece? O nome desse ponto de partida aqui é o ácido carboxílico. Pronto. Todo ácido carboxílico, né? Ele tem como esse padrão aqui, C dupla O com H ligado a esse R de cadeia carbônicas, né? Tá lá. Aí você pode falar, quantos R's você tem aqui? Você tem C com C. Eu vou colocar, vamos supor, 5. Esse R aqui representa 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou colocar 5 carbonos. Tá lá. E que é ligado a esse carbono daqui, né? Aí que tem a dupla O com OH. Aí você acaba vendo que você tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aí você tem... qual o sufixo que usa? Aí você usa o hexa, né? Tá lá. Tem hexa, tem hepta, né? Então tá lá. Aí quando você vê aqui, ácido carboxílico, aí você põe o nome ácido hexanoico, né? Tá lá, ó, hexanoico. Porque oico, né? Tá lá, tá lá, o oico é o sufixo, né, que vem do ácido carboxílico, né? Deixa eu fazer uma correção aqui, que quando eu falei que é sufixo em relação a meta, etano, na parte é chamado prefixo, porque vem antes, tá? Então tá lá, desculpa aí, me enganei. Quando você fala assim, metano, etano, propano, prop é prefixo, né? Então o que vem depois é sufixo, tá, gente? Então, perdão aí, errei, tá? Tá aí. Pronto. Então você tem aqui, né? Tá lá. Então, quando você vê aqui, ó, hexa, isso aqui é um prefixo, tá? Tá aí. Então, já corrigi daí, já feita a retificação, tá lá. Então você tem aqui ácido hexanoico, tá lá. Beleza. É a partir desse ácido hexanoico aqui que eu quero fazer o quê? Eu quero agora usar a sulfamida. Então vamos lá. Sulfamida. Então vamos ver aqui o que acontece. Então eu vou colocar aqui a sulfamida,
tá lá, a sulfamida. Pronto. O que é a sulfamida? A sulfamida, ele é um radical, né? Pronto. Ele é o radical, né? É a parte funcional, né? Então, eu chamei de ponto de partida ou então parte funcional. Funcional, né? Então, a sulfamida é a parte funcional, né? Tá lá. Mas o que é a sulfamida? Sulfamida é o seguinte. Sulfamida, se eu partir aqui do radical de cadeia carbônica ligada a um carbono com C-O, com OH, o que acontece? Aí vamos lá, agora vamos ver. Sulfamida. O que é a sulfamida? A sulfamida é o seguinte. Vamos pegar o R. Vamos lá. Sulfo. Vamos ver aqui quando a gente aprende lá no estudo de tabela periódica. Você aprende lá também nas funções inorgânicas, né? Você tem que aprender alguns nomes, prefixos, sufixos, né? Por exemplo, quando você fala sulfa, tá lá. Por exemplo, quando você tem ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico é H2SO4. Vamos dizer que você dá uma aula desse jeito aqui, né? E vamos lá, uma aula dessa maneira aqui mesmo. Ácido sulfúrico. Então, para você dar uma introdução dessa aqui, de química orgânica, o aluno tem que ter já uma noção de funções inorgânicas. Quando você aprende ali sobre sais, né, ácidos, tá? Sobre óxidos, tá? O que acontece? Então, nas funções químicas inorgânicas, você já tem que ter uma noção de funções químicas inorgânicas. É um pré-requisito para você entender química orgânica, tá? Vamos lá. Vamos então recordar. Ácido sulfúrico por causa do enxofre, né? Então, tem a ver sulfur, né? Alguns livros colocam como latim, né? Acho que é latim, que é sulfur, né? Que é enxofre. Então, é o enxofre. Significa que quando você tem sulfamida, depois nós temos que ver o que é amida. Porque na química orgânica você estuda amina e amida, tá? Então vamos lá. O que acontece? Vamos ver aqui, então, aqui, ó. No lugar do carbono você coloca um enxofre. No lugar do carbono você põe enxofre. Agora, olha só o que acontece. Agora vamos ver o que é amida. Eu vou dar uma pausa aqui. Vamos recordar a amida. Tá lá, amida. O que é amida? Você tem amida e você tem amina. Olha só, já pensou? Você fazer isso em sala de aula, dar um nó na cabeça dos alunos, né? Fazendo uma introdução dessa. É um desafio. Será que a turma vai entender, né? Então vamos lá. Amida. O que é amida? Então vamos lá. Vamos partir. Para você entender a amida, você tem que entender, você já tem que ter noção já do que é aqui. O grupo funcional, a carboxila, né? R, cadeia carbônica, sempre o professor vai repetindo. Se o professor ficar sempre falando que R representa cadeias carbônicas, né? Isso aqui é o ponto de partida, que eu nomeei por causa da leitura da enciclopédia, grupo funcional, ou ponto de partida, carboxila, tá lá, que caracteriza ácido carboxílico. Agora, o que é a amida? A amida é o seguinte, você vai manter o dupla O, e no lugar, isso aqui, lembrando que isso aqui é uma hidroxila, quando a gente viu lá sobre álcool, né? Hidroxila, tá aqui, ó. Agora aqui, no lugar da hidroxila, você vai colocar NH2. Pronto, NH2. Aí você fica perguntando, NH2? Agora, vamos ver então a amina. Eu podia ter pausado aqui, antes de colocar o NH2, eu podia ter falado sobre a amina para depois voltar aqui. Mas tudo bem, vamos lá. O que é a amina? Pessoal, a amina... Quando você vai estudar o radical amina, né? Aliás, a função orgânica amina, ela vem do NH3,
que é NH3? É amônia. Pronto. Isso aqui é amônia, né? Amônia. Amina, ó, amônia, amina. Para virar amina, da amônia para amina, o que tem que acontecer? Lembrando que quando você estuda lá ligações químicas, né, você tem aqui N, né, que é ligado aqui ao hidrogênio, ó, pronto. Você não faz assim? Tá lá, o hidrogênio, pronto. O que acontece? Para virar uma amina, você pega um hidrogênio aqui, tira, no lugar de um hidrogênio, você vai colocar uma cadeia carbônica, que é o R, né? Você vai colocar R ligado a N, ó, 1, 2, NH2. Pronto, tá lá. Isso aqui é amina. Tem a amina assim e tem a amina assim. Você tem aqui o hidrogênio, não tem? Você pode tirar outro hidrogênio, tá lá, e você pode colocar uma outra cadeia carbônica. Aí vai ficar nitrogênio. Pronto. Já não tem dois hidrogênios, vai ficar um hidrogênio só. Tá lá? Aí você vai colocar aqui, ó, uma cadeia carbônica e uma outra cadeia carbônica. Vou chamar de R', que você tem aqui. Pronto. Tá lá. Pronto. Mas espera aí. Pode pegar o hidrogênio? Pode. Tem outro tipo de amina que você tem. Esse radical, o primeiro que eu coloquei, N, já tem o R'. E no lugar do hidrogênio, você vai colocar uma outra cadeia carbônica. Eu vou chamar de R'. Pronto, acabou. Isso aqui é amina. Você entendendo o que é amina, agora você vai entender o que é amida. Amida é isso, ó. No lugar do hidroxila, só isso aqui. Você vai colocar o NH2. Pronto, tá lá. Pronto, tá aí. Pronto. Isso aqui é amida, né? Por causa do grupo funcional aqui, ó. Amida, né? Por causa do NH2. Pronto. Agora, e o que é sulfamida? Então, voltando aqui. Sulfamida é como se fosse uma união do enxofre com amida. O que você vai fazer? O que vai acontecer? Para ter amida, você vai fazer isso aqui, né? Tá lá. Pronto. O que vai acontecer, né? Você vai ter... Deixa eu pegar aqui, ó, que eu tinha colocado aqui. Você vai colocar S-O com outro S-O aqui, né? Aí eu copiei aqui, ó, que eu peguei aqui, né? Ó, eu peguei nessa parte aqui, né? C-O com outro O. Você vai colocar, ó, NH. Isso aqui é bem complicado, tá? Isso aqui é bem complicado mesmo, né? E você vai colocar o enxofre, né? Ligado aqui, ó. No caso aqui, ó, ligado a esse radical aqui, ó. Pronto, tá lá. Esse aqui não existe, tá lá. Pronto, consertei aqui, gente. Perdão, fiz uma outra retificação aqui. É que não devia ter colocado esse R aqui, tá? Então, é assim que fica. O enxofre ligado ao OH, O, com outra O ligado uma radical amida com esse R aqui. Agora, o que você coloca nesse R aqui, né? Então, vamos ver o que a gente faz com esse R, tá? Então, vamos ver aqui. Pode colocar uma outra cadeia carbônica, tá? Você coloca uma outra cadeia carbônica. Então, vamos ver, pegar aqui o que é para-aminobenzeno sulfonamida. Então, vamos ver aqui, né? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, eu vou copiar daqui da enciclopédia, aminobenzeno. Depois vamos saber o que é o benzeno sulfonamida. Vamos lá. Benzeno sulfonamida. Então vamos lá, né? Vou pegar aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver como é que faz. Vamos lá. Vamos saber o que é o para, tá? O amino nós já sabemos que é amina, né? Da amina, tá lá. Beleza. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, benzeno. Pessoal, o que é benzeno? Vamos ver então benzeno. Benzeno, vamos recordar. O benzeno é aquela cadeia cíclica, que é a cadeia fechada, que tem 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 carbonos. Tem um núcleo benzênico, tá lá, o núcleo benzênico,
Pronto, vamos lá. Tem o núcleo benzênico, esse aqui é o radical benzeno, né? Pronto, esse aqui é o benzeno, tá lá. Benzeno, tá aqui, ó. Esse aqui é o benzeno, pronto. O que acontece? Aí, você tem amino, e o que é esse para? Vamos lá, então. O que acontece aqui? Acontece o seguinte, vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Quando você tem aqui qual desses aqui é o principal? É a sulfonamida. Tá lá. Então você tem que ter uma referência. Por que acontece? Vou explicar aqui o que é esse para. Porque existe o orto, meta e para, tá? Então vou colocar aqui, ó. Vou fazer tudo aqui, meio aqui bagunçado, tá? Com essa live aqui, porque é assim mesmo, né? No improviso. Aqui você tem um benzeno. Aqui você tem um benzeno, vamos lá. O que acontece? Acontece o seguinte, quando você coloca aqui, aí a gente tem que usar um ponto de referência, né? Quer ver? Vamos pegar aqui, no caso, vou pegar aqui um exemplo que é da amina, né? Vamos recordar a amina. A amina tá aqui, ó, vamos lá. A amina é o seguinte, lembrando que você tem um radical e você coloca derivações da amônia, tá? O que você vê aqui? Como eu vou colocar o benzeno é uma cadeia carbônica, eu vou colocar aqui, ó, nesse R aqui, no RNH2, né? Então, esse R aqui, ó, esse R é o benzeno, ele está aqui. Então, o NH2 está aqui, ó. Eu vou colocar o NH2, eu coloco, vamos supor, vou colocar... Onde eu posso colocar? Posso colocar em qualquer um desses carbonos aqui, tá? Eu vou colocar o NH2 aqui, pronto. Esse vai ser meu ponto de referência, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Benzeno, NH2, pronto. Esse aqui é uma amina, né? Por causa dessa amina aqui. Agora, vamos lá. Vou colocar aqui de novo, porque agora nesse espaço aqui que eu vou querer construir o para-amino benzeno sulfonamida, tá? Vamos lá, então. Aqui é o benzeno, tá lá. Aqui tá o benzeno. Eu vou pegar... Peraí, desenho horrível aqui, né? Vou pegar aqui de novo. Pronto. Aqui está o benzeno, então tá aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou colocar como explicação, eu vou colocar o NH2 aqui. Pronto, coloquei o NH2. Tá aqui, ó. Vamos lá. NH2. Se eu for colocar um outro radical aqui, uma outra cadeia carbônica ou qualquer outro grupo funcional aqui, se eu colocar, por exemplo, hidroxila, posso colocar. Se eu colocar uma cadeia carbônica cheia de carbono, posso colocar. Mas se eu colocar aqui, nesse ponto, você pode ver que esse aqui está próximo do NH2. Quando estiver próximo, quando você vai fazer a contagem, ó, 1, 2, ele está próximo um do outro. Então, essa parte aqui é a orto. Orto, tá lá. Agora, se eu for colocar, em vez de colocar aqui, eu for colocar aqui, tá? Vamos fazer que eu faça a contagem daqui para cá, né? 1, 2. Se eu colocar aqui, em vez daqui eu colocar aqui, qualquer radical aqui, qualquer cadeia carbônica, o que for, orto, eu vou chamar isso aqui de meta. Pronto. Que você fica 1, 2 e 3. Agora, se eu for colocar, em vez de daqui e daqui, eu for colocar nesse ponto aqui, aí você conta assim, 1, 2, 3 e 4, que você, o ponto de partida é aqui, ó, NH2. 1, 2, 3 e 4, aqui eu vou chamar de para. Pronto, é isso. Pronto, tá lá. Eu vou usar essa explicação daqui já para construir a fórmula para amino benzeno sulfonamida. Como é que faz? Simples, vamos lá. Eu vou aproveitar a chance aqui, ó, tá lá? Eu vou aproveitar aqui, faço outro aqui, ó. Vamos lá, vou fazer de novo a bagunça aqui. Pronto. Tá lá. Tá, ficou desenhado direitinho, né? Eu vou botar o NH2 aqui. Como é para, eu já sei que eu vou colocar o quê? Nós já temos amino, que é a amina. Nós temos o benzeno, já temos o para, onde? 1, 2, 3 e 4. O para é aqui, que eu vou seguir aqui, ó, para.
o que falta colocar aqui? O que falta colocar aqui? Falta colocar a sulfonamida. Pronto, tá aí. Então tá lá, ó. Então, o que é a sulfonamida, né? A sulfonamida, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, vamos lá então aqui, né? Cadê a sulfonamida? Cadê o radical que eu fiz da Cadê a sulfonamida? Ah, tá aqui, ó. Sulfonamida, pronto. Então, eu já sei, né, que eu vou colocar o que, né? Eu vou colocar aqui, ó, um enxofre. Aqui, pronto, o resto eu copio, ó. C dupla O com a outra dupla O, né? E NH, né? Como não tem nenhum radical ligado, eu vou colocar então ó. Tá lá, NH. Pronto, tá aí. Então, é assim, pronto. Para-aminobenzeno sulfonamida, tá? Então, pessoal, tá aqui, construir aqui a fórmula, tá? E vamos ver se tá tudo certinho, ó, que eu peguei aqui, ó, tá certinho, tá? Então, copiei aqui, né? Esqueci de botar o outro radical aqui, ó, desculpa, ó. Tá aqui, ó, perdão, tá, gente? Eu coloquei. Mas o importante é o entendimento de como é feito. Ponto. Foi complexo? Foi bastante complexo, porque é muita informação. Você tem que estar por dentro de funções químicas inorgânicas, ter o pré-requisito para entender funções químicas orgânicas, tá? Então tá aí, né? Foi feito de uma forma complexa, foi bem assim, meio desorganizado aqui, mas é que eu falo, eu estou apresentando dicas, né? Se essa dica funcionar, se algum professor de química, isso vai ser postado, né, nas redes sociais lá, e vamos lá. Pronto, pessoal, então é isso, né? Deixa aqui, né? Deixa eu equilibrar aqui para a tela não tremer. Então tá aí, isso aí é o que eu falo, não é uma aula bem desenvolvida, né? É apenas dicas de introdução a um determinado assunto. No caso aqui, né, a minha proposta foi colocar dicas de como você pode introduzir química orgânica, ou quando chegar ao assunto de funções químicas orgânicas, começar com hidrocarboneto, né? Como eu havia falado, alcanos, alcenos e alcinos. Não, estou sempre sendo repetitivo, o professor tem que sempre repetir o tempo todo, né? Aí faz o aluno assimilar, né? Então, é uma dica que eu apresentei aqui, de como ele pode apresentar, fazendo uma interdisciplinaridade com biologia, por causa da substância sulfonamida, né? Que substâncias, né, produzidas em laboratório e que são usados no combate contra doenças bacterianas, né? Tá lá, e as sulfonamidas, né, faz ali tipo um confronto com os antibióticos. Então, aí o professor de química, se ele quiser, ele pode falar superficialmente sobre os antibióticos, que os antibióticos, né, eles são produzidos por meio de fungos, né? Vamos dizer que os antibióticos, né, eles são sintetizados a partir de seres vivos da natureza, né? Então vamos dizer que os antibióticos já existiam por natureza, então eles foram, na verdade, descobertos, né? Então eles não foram inventados, os antibióticos eles foram descobertos, né? Por causa de... Aí começa com a história da penicilina, o penicillium notatum, né, que é um fungo, que foi notado que esse fungo de nomenclatura taxonômica, né? Nomenclatura científica, nome científico, aliás, Penicillium notatum, foi o fungo que produz a penicilina de uma forma natural. A natureza que deu potencialidade biológica para esse fungo produzir seu antibiótico natural. Interessante fazer isso, né? E que também, então, finalizando, graças ao estudo da química orgânica, foi possível, né, essa revolução da medicina, né, com as sulfonamidas e os antibióticos, né? Se não fosse o estudo da química orgânica, como é que ia saber sobre os antibióticos, né? Como é que ia saber sobre as sulfonamidas, né, que são substâncias que são tratadas com algumas doenças por bactérias que são muito resistentes, né? Então tá aí a dica, né? Fazendo a interdisciplinaridade da biologia com a química e que essa dica seja útil, né, para que a sua aula seja de qualidade, ok? Então valeu, um abraço e até lá.